Eu sei que tudo posso no Senhor. Com seu poder e com a palavra, sei que tudo posso no Senhor. Eu sei que tudo posso no Senhor. Com seu poder e com a palavra, sei que tudo posso no Senhor. Deus é quem vem me fortalecer, com fé para vencer. Certamente eu terei
nós queremos mais uma vez compartilhar com você o texto da Palavra de Deus. E o título dessa nossa mensagem hoje é A Medida do Amor. Nós vamos usar como base o texto do Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 15 ao 17. Diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Sim, Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado terceira vez: Amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Bom, esse texto, ele tem sido estudado há séculos e são várias as interpretações, mas eu quero usar essa experiência de Pedro com Jesus para a gente refletir na medida do nosso amor. Após a ressurreição de Cristo, Pedro provavelmente estava muito chateado porque ele negou Jesus. E Jesus então aparece lá à beira da praia, e eles tinham pescado, eles ficaram a noite inteira pescando, não pegaram nada. Jesus aparece, eles não sabiam que era Jesus, e Jesus diz a eles para jogarem a rede do lado direito, e eles então jogaram a rede, pegaram vários peixes. Depois eles foram e comeram junto com Jesus. E depois eles perceberam que era Jesus. Jesus então, ele, depois de terem feito a refeição, ter comido, Jesus pega e pergunta para Pedro se ele o amava. E uma questão que chama atenção é por que Jesus perguntou 3 vezes, se uma vez não era suficiente. Até porque Pedro diz: Tu sabes, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas Jesus perguntou 3 vezes. Alguns estudiosos dizem que porque Jesus queria que Pedro sentisse a sensação do perdão, a certeza do perdão, porque Pedro o havia negado 3 vezes. Então Jesus pergunta 3 vezes. Os estudiosos dizem que na cultura judaica daquela época era comum, quando uma pessoa quisesse afirmar alguma coisa, com certeza, ele dizia 3 vezes aquela coisa para não deixar dúvida. Agora, aqui, Pedro provavelmente, depois da morte de Jesus, muitas coisas devem ter passado pela sua cabeça, em sua mente, naqueles dias, porque ele havia negado Jesus e provavelmente ele deve ter se lembrado dos momentos que ele passou com Jesus, da responsabilidade que Jesus colocava sobre os seus ombros, de que ele era o líder daquele grupo e de que quando Jesus não estivesse mais de corpo presente, Pedro teria que assumir uma posição de liderança. Talvez Pedro ainda não tenha tido a compreensão exata do que isso significava, mas uma coisa ele sabia: que ele tinha negado Jesus. Antes também, em um momento, ele teve uma experiência em que ele conseguiu revelar alguma coisa, ter a revelação de um pensamento que ninguém tinha, quando ele diz, quando Jesus pergunta para eles sobre quem ele era, o que as pessoas diziam, e então ele diz: Tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, tu és o Cristo. E Jesus diz a ele: Foi o Espírito Santo que te revelou. Então você vê que a vida de Pedro era cheia de altos e baixos, porque Pedro ele era muito impulsivo.
Mas enfim, por que Jesus pergunta por 3 vezes? Então provavelmente, talvez naquela hora não, mas Pedro, e tudo isso aqui são suposições, ninguém pode afirmar com certeza, porque ninguém estava lá, a gente sabe por meio da leitura, para que Pedro tivesse a certeza do perdão. Mas Pedro, ele fica um pouco irritado com a pergunta de Jesus, porque ele diz: tu sabes tudo, Senhor. Então Pedro, ele tinha, apesar de às vezes a dúvida bater no seu coração, ele tinha também esses relapsos daquela certeza que Jesus não era só um homem que andou com eles, que comeu com eles na praia. Jesus, depois de negar, Pedro, depois de negar Jesus por 3 vezes, agora ele está frente a frente com Jesus de novo. E provavelmente ele deve ter ficado envergonhado. Puxa vida, eu neguei Jesus e agora ele está aqui de novo, ele veio comer comigo. E ele não falou nada, ele ficou quieto. E nem Jesus também falou para ele: poxa Pedro, eu falei para você que você ia me negar. Mas tudo isso é para que Pedro crescesse na sua vida de fé, na sua experiência espiritual, religiosa. E Pedro, talvez depois de ter negado Jesus, ele deve ter pensado, né? Eu pensaria se fosse ele, talvez você também, quando Jesus disse: Pedro, tu és pedra. E ali Jesus faz uma declaração a Pedro, né? E Pedro, mesmo assim, Jesus falou tantas coisas para ele, mas ele negou. Agora, olha bem, a mesma quantidade de vezes que Pedro nega Jesus, 3 vezes ele diz que ama Jesus. Ele podia na segunda falar: Senhor, você está brincando comigo? Segunda vez que você me pergunta isso, você já não perguntou? Porque normalmente um casal, quando está passando por dificuldade, às vezes essa pergunta surge, né? Você me ama ainda? Você me ama? E se você perguntar isso mais de uma vez, é uma demonstração de insegurança. Então, a mesma quantidade que Pedro pecou, que ele negou Jesus, foi a mesma quantidade que ele afirmou que ele amava Jesus, né? E isso nos leva a pensar: qual é o tamanho do amor que eu tenho por Jesus? Porque o amor que Jesus tem por mim, eu não tenho dúvida. Várias vezes a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que nós somos salvos pela graça, e que Deus nos amou ao ponto de dar o seu próprio Filho. Então, com relação ao amor de Cristo, nós não temos dúvida. A Bíblia não deixa dúvida e a nossa experiência de fé também não deixa dúvida, né? Porque todas as vezes que nós tropeçamos e caímos, que nós nos voltamos para Deus, Ele jamais joga na nossa cara, Ele não cobra de nós, mas Ele simplesmente abre os braços e nos recebe. É óbvio que a consequência dos nossos erros a gente vai colher na nossa própria vida. Muitas coisas não tem remédio, a gente vai ter que conviver com elas, mas o perdão de Deus, a reconciliação com Deus, ela nunca é descartada, sempre Deus nos acolhe. Então o amor de Jesus, nós não temos dúvidas. Se você hoje talvez aí está naquela situação que o mundo está caindo sobre a sua cabeça, que você está com um sentimento de culpa muito grande, porque você teve uma oportunidade de afirmar a tua crença, de afirmar a tua relação com Deus, e você não fez isso, você fez como Pedro, você se esquivou, você negou. Talvez você está com vergonha de olhar para Deus, mas Deus, Ele te recebe. Veja bem que Jesus, Ele foi ao encontro de Pedro. Ele foi ao encontro. Ele podia ter esperado: não, eu vou esperar Pedro e os discípulos vir até mim, porque Pedro deve estar constrangido. Mas não, Ele foi. Ele foi e demonstrou essa disposição. Então, Jesus, Ele deu o primeiro passo e demonstrou que
Estava tudo bem com Pedro, mas Pedro não estava bem consigo mesmo. E às vezes a gente fica nessa situação, a gente fica com vergonha de falar com Deus. Talvez, pode ter acontecido isso com Judas, né? Porque Judas a gente critica, condena, existe até a malhação do Judas, e Jesus não ensinou isso. Judas foi um personagem da Bíblia que cometeu erros como todos nós e se suicidou, ele não se perdoou, ele se sentiu fraco, mas essa é uma outra questão. Mas Pedro, ele foi tão infiel, talvez quanto Judas, né? E agora ele sente perdão de Jesus e Jesus coloca uma recomendação para ele, uma responsabilidade sobre ele. Cuida das minhas ovelhas. Ou seja, Jesus estava ali afirmando o compromisso dele com Pedro, a importância que Pedro tinha no projeto divino, que Pedro não precisava dar um passo atrás, porque aquilo que Jesus havia dito a ele continuava de pé, mesmo apesar de ele ter negado. E Jesus fala, não, Pedro, você me ama. E ele pergunta, Pedro, você me ama? Ele diz, sim, Senhor. Pergunta por 3 vezes e Pedro afirma que sim. Então Pedro amava Jesus. Talvez ele tivesse um pouco de dúvida porque ele tinha negado, mas Jesus faz ele declarar esse amor e ele fala desse amor. Quando você fala, quando você declara, você assume compromisso com você mesmo. Puxa, eu falei, né? Quando Jesus disse, você vai me negar? Ele disse, não. Mas na hora da dificuldade ele negou. E agora que está tudo calmo, Jesus ressuscitou, ele sabia que Jesus havia ressuscitado, e agora era uma nova etapa da fé cristã. E Jesus então pergunta para ele e faz com que ele faça essa declaração. E depois disso tudo muda na vida de Pedro. É um novo começo. Então assim, a minha reflexão hoje é, qual é o tamanho do meu amor? Será que eu posso afirmar tantas vezes quanto eu pecar que eu amo Jesus? Porque uma coisa é eu pecar, me decepcionar comigo mesmo e achar que eu não amo mais a Deus ou negar esse amor e querer voltar atrás. E outra coisa é eu dizer, não, eu errei, mas eu amo Jesus, eu vou tentar de novo, eu não vou desistir porque eu amo Jesus porque Ele me amou primeiro. Então, a minha reflexão aqui é essa, será que o meu amor não é suficiente para eu declarar 2, 3, 10, 1000 vezes? Né? Eu preciso dizer para mim mesmo, talvez Jesus estava dizendo para Pedro, para que ele mesmo dissesse a si mesmo que ele o amava, apesar daquela falha. Porque eu tenho 3 netos e eu amo os meus netos, independente de qualquer coisa. Eu tenho 2 filhos, eu amo os meus filhos, independente de qualquer coisa. Eles são diferentes, mas nas horas mais difíceis, eu não consigo dizer não. Por quê? Por causa do amor. Esse compromisso que a gente tem, e é um compromisso voluntário. Então, que nós possamos pensar nisso. Qual será o tamanho do meu amor? Porque mesmo se eu negar, mesmo se eu pecar, o meu amor ele é capaz de continuar uma vida de afirmação com relação a Jesus. De que Jesus me ama, eu não tenho dúvidas. De que Jesus te ama, eu não tenho dúvidas. Mas às vezes nós temos dúvidas do nosso amor, porque quando nós fazemos alguma coisa errada, a gente pensa, poxa, Jesus me ama tanto e eu falhei. Então esse texto nos ensina isso, que
O amor de Deus é muito maior do que o nosso amor. Mas mesmo que o nosso amor não seja tão grande a ponto de talvez dar a vida por Jesus, eu devo tentar de novo e dizer que eu amo Jesus e que eu quero continuar amando Jesus, apesar de tudo. Então, vamos refletir nisso. E é lógico que se nós formos comparar o nosso amor com o amor de Deus, é impossível. Mas eu preciso crescer nesse amor, aperfeiçoar esse amor. Porque que Deus me ama e que Ele está com as mãos estendidas para mim, toda hora Ele está. E eu preciso entender que eu preciso também estender a minha mão sempre e dizer que eu amo o Senhor, eu te amo, eu quero continuar, eu falhei, eu sou o pior dos pecadores, mas eu te amo. Então que nós possamos refletir nisso e nos perdoar, né? Às vezes a gente tem dificuldade em perdoar a nós mesmos. Ou se você talvez esteja numa situação assim, tenha certeza que o amor de Deus nunca vai deixar de agir na tua vida. Então abre esse teu coração, não deixe que esses pensamentos de negação, de derrota venham te abater. Talvez você esteja abatido, está abatido sim, mas não desista, porque a medida do teu amor é maior do que o teu pecado, e o amor de Deus ainda então é muito maior. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você compartilha pelo menos com uma pessoa este vídeo, se ele foi bênção para a tua vida, dá um joinha pra gente, tá bom? E muito obrigado por você estar nos acompanhando nessas nossas reflexões.